Eles foram escolhas altas de draft e eram apontados como futuros superastros. Mas por conta de acomodação, lesões e treinadores despreparados, enfrentaram grandes dificuldades e chegaram perto de serem considerados fracassos. Ainda assim, essas são histórias de jogadores que superaram esses obstáculos iniciais e se transformaram em lendas de NBA. Esses são os busts da NBA que conseguiram salvar suas carreiras. Durante sua temporada sênior em Oregon State, em 1990, Gary Payton estampou a capa da Sports Illustrated como o melhor jogador universitário do país. GP foi All-American por consenso, eleito 3 vezes para o All-Pac e escolhido defensor do ano da Pac-10. Ao se formar, Payton detinha os recordes da universidade em pontos, arremessos de quadra, bolas de 3, assistências e roubos de bola. Por isso, não foi surpresa quando o Seattle Supersonics o selecionou como a segunda escolha geral do draft da NBA de 1990. The Seattle Supersonics select Gary Payton from Oregon State. A vida inteira, Payton sempre foi o cara. E ao chegar à NBA, acabou mimado demais. Ele acreditava que a liga seria fácil e que dominaria no profissional do mesmo jeito que fazia no college. Eu sofri nos 2 primeiros anos porque tinha me perdido, admitiu Payton. Nessas 2 primeiras temporadas, GP teve médias de apenas 8.3 pontos por jogo. Sua postura era péssima e tudo indicava que ele poderia se tornar um grande bust. Mas tudo mudou com a ajuda do assistente técnico Tim Gridge. GP passou a estudar vídeos, dedicar mais tempo à academia, ganhar massa muscular e arremessar milhares de bolas durante a off-season. A diferença foi enorme. No 4º ano, Payton já anotava 16,5 pontos por partida. Ele se tornou um dos armadores mais eficientes da liga e possivelmente o melhor defensor da posição. Entre 1994 e 2003, GP manteve médias de 21 pontos, 8 assistências e 2 roubos de bola por jogo, tornando-se o primeiro armador da história a vencer o prêmio de defensor do ano, além de acumular 9 seleções para times defensivos e 9 escolhas para o All-NBA. E um ano depois de Payton disputar as finais de NBA em 1996, outro armador universitário altamente badalado chegou à liga e enfrentou dificuldades muito semelhantes às dele. Chauncey Billups foi a terceira escolha geral do draft de 1997, selecionado pelo Boston Celtics. Mas, devido ao seu baixo rendimento, Boston o trocou ainda no meio de sua temporada de estreia. Nos seus 4 primeiros anos na liga, Billups foi trocado 3 vezes, passando por 4 equipes diferentes. Nesse período, teve médias de 11 pontos e 3,7 assistências, com um péssimo aproveitamento de apenas 39% nos arremessos. Tudo indicava que ele acabaria sendo um bust e sairia rapidamente da NBA. Mas, em 2002, após o armador titular do Minnesota Timberwolves, Terry Brandon, se machucar, Billups assumiu a vaga de titular e nunca mais olhou para trás. Como titular, ele passou a registrar média de 14,4 pontos e 6,3 assistências em 33 minutos por jogo. Na primeira rodada dos playoffs contra o Dallas Mavericks, Billups anotou 22 pontos, 5 rebotes e 6 assistências por partida, mostrando ser um daqueles jogadores que rendem ainda mais na pós-temporada. Após essa temporada de virada, Billups se tornou agente livre e assinou com o Detroit Pistons, onde se transformaria em uma lenda. Sob sua liderança firme, os Pistons chegaram às finais de conferência por 6 temporadas consecutivas, incluindo 2 idas às finais de NBA e o histórico título de 2004, quando Detroit surpreendeu o Lakers, com Billups sendo eleito o MVP das finais. Durante essas campanhas de playoff, Chauncey ganhou o apelido de Mr. Big Shot, por sempre acertar as bolas mais decisivas no momento clutch, o completo oposto do início de sua carreira. E o próximo jogador também foi considerado um bust, mas por motivos totalmente diferentes dos de Billups. Selecionado como a primeira escolha geral do draft de 2005, o pivô australiano Andrew Bogut deveria ter se tornado um dos maiores jogadores da história do Milwaukee Bucks e o melhor homem alto da franquia desde Kareem Abdul-Jabbar. Em sua segunda temporada pela Universidade de Utah, Bogut terminou o ano como o 19º maior pontuador da NCAA, segundo em rebotes e 8º em aproveitamento de arremessos. O Bucks acreditava que ele continuaria dominando também na NBA. E embora nunca tenha sido um grande pontuador, com média de apenas 12 pontos em suas 4 primeiras temporadas em Milwaukee, Bogut era um defensor fenomenal, excelente reboteiro e possuía uma visão de quadra acima da média, sendo um daqueles pivôs raros capazes de organizar jogadas e encontrar companheiros livres em cortes para cesta. Na temporada 2009-2010, Andrew teve seu ano de afirmação, registrando média de 16 pontos, 10 rebotes e 2,5 tocos por jogo, o que lhe rendeu uma seleção para o 3º time ao NBA. Porém, em um dos últimos jogos da temporada, Bogut sofreu uma queda violentíssima, caindo com todo o peso do corpo sobre o pulso, enquanto o braço torcia no impacto. No dia seguinte, foi diagnosticado com mão quebrada, cotovelo deslocado e pulso lesionado, em uma das lesões mais graves já vistas em quadra na história da NBA. Apesar de ter retornado bem em 2012 e até ser cogitado para o prêmio de defensor do ano, uma sequência de novas lesões comprometeu sua carreira. Ao longo de suas 7 primeiras temporadas de NBA, Bogut perdeu mais de 200 jogos, ficando muito abaixo das enormes expectativas criadas por sua carreira universitária. Com isso, o Bucks perdeu a paciência. No dia 13 de março de 2012, Bogut e Stephen Jackson foram trocados para o Golden State Warriors em troca de Monta Ellis,
Ek Udoh e Kwame Brown. Em Golden State, ele cumpriu seu papel com perfeição. Foi o pilar defensivo da equipe e um grande reboteiro, com média de 8 rebotes em apenas 23 minutos por jogo. Mais importante ainda, Bogut se tornou um líder fundamental e teve enorme contribuição no título do Warriors em 2015 e na histórica temporada de 73 vitórias e 9 derrotas em 2016. I wouldn't be half the defender I am without Andrew Bogut, and he taught me so much about defense that I owe all my success to him defensively. Curiosamente, o jogador que quase foi trocado por Bogut quando o australiano chegou ao Golden State acabou permanecendo na equipe. Mesmo com a troca que levaria Stephen Curry para Milwaukee já acordada, o negócio foi cancelado por erros graves da equipe médica do Bucks, em uma das maiores decisões equivocadas da história da franquia. Pensar em Stephen Curry como um bust hoje soa quase como uma loucura, depois de 4 títulos de NBA e do status de maior arremessador da história. Mas foi exatamente assim que alguns torcedores o rotularam no início da carreira, quando as lesões no tornozelo se acumulavam e o afastavam das quadras por longos períodos. Ainda no draft, diversos analistas e fãs duvidavam que Stephen Curry chegaria a algum lugar e afirmavam que o Golden State estava cometendo um erro ao selecioná-lo na 7ª escolha geral em 2009. Ele chegou a ser comparado com Bob Gibson, Kirk Snyder e Adam Morrison, alguns dos maiores busts do século. É difícil até descrever o quantos comentários assim me incomodavam. Todas essas análises, relatórios de scout e coisas do tipo só focavam em que eu supostamente não conseguia fazer, disse Curry. E apesar de ter ido bem em suas primeiras temporadas, terminando em segundo na votação de calouro do ano e quebrando o recorde da franquia em bolas de 3 em uma única temporada, sua saúde rapidamente virou um problema. Após a temporada de 2011, Steph passou por uma cirurgia no tornozelo, o que o fez perder 40 jogos em 2012. Depois de uma nova lesão, o Warriors começou a perder a confiança nele e chegou a oferecê-lo ao Milwaukee Bucks em troca de Andrew Bogut. No entanto, os médicos do Bucks acreditaram que os problemas no tornozelo de Curry não tinham solução e vetaram a troca. Após isso, o Golden State incluiu o ídolo da torcida Monta Ellis no negócio por Bogut. Os torcedores do Warriors ficaram revoltados, acreditando que Ellis era um jogador melhor que Steph. E na off-season seguinte, quando Curry assinou uma extensão de contrato de $44 milhões com o Golden State, muita gente achou que a franquia havia tomado uma péssima decisão. Vários analistas diziam que ele era um armador que não sabia passar nem defender e que tinha tornozelos de papel. Embora nenhum membro da mídia o chamasse oficialmente de bust, a reação dos fãs e a disposição do Warriors em trocá-lo em 2012 faziam parecer exatamente isso. Mas Curry não foi o único jogador rotulado como bust por causa de lesões, apenas para anos depois conquistar o prêmio de MVP da liga. Quando Joel Embiid foi draftado pelo Philadelphia 76ers em 2014, a franquia já sabia que ele perderia a maior parte de sua temporada de estreia por conta de uma fratura no osso navicular do pé. O que ninguém imaginava era que Embiid ficaria de fora de toda a temporada de 2015 e, devido às complicações em sua recuperação, também não atuaria em 2016. Quando finalmente entrou em quadra, ficou claro que ele era o jogador mais talentoso de sua classe de draft. O pivô camaronês registrou médias de 20 pontos, 8 rebotes e 2,5 tocos em apenas 25 minutos por jogo. No entanto, após apenas 31 partidas, Joel se lesionou novamente, dessa vez rompendo o menisco do joelho esquerdo. Depois de ser descartado para o restante da temporada e de ter disputado apenas 31 jogos em 3 anos, o rótulo de bust começou a surgir. Embiid era apontado como o próximo Hakeem Olajuwon, mas naquele momento parecia mais um Sam Bowie. Quando se tornou All-Star em 2018, ele falou abertamente sobre os momentos difíceis causados pelas lesões. E enquanto alguns jogadores não conseguem atingir todo o potencial por causa das lesões, outros fracassam devido às próprias franquias sabotarem seu desenvolvimento, como foi o caso de Jalen Rose. Ele ficou famoso no college como integrante do Fab Five, grupo que chegou a 2 finais de NCAA. Porém, ao chegar à NBA, Rose foi selecionado na 13ª escolha geral pelo Denver Nuggets, franquia que nunca conseguiu extrair todo seu potencial. Em suas 2 primeiras temporadas, ele registrou médias de 9 pontos e 5,5 assistências por jogo. Em seguida, o Nuggets trocou para o Indiana Pacers, em uma mudança que quase encerrou sua carreira. Sob o comando do técnico Larry Brown, Rose frequentemente não ganhava nenhum minuto sequer, atuando apenas 18 minutos por partida e anotando médias de apenas 7 pontos e 2 assistências em sua primeira temporada pelo Pacers. Larry Brown was trying to get me out of the league, but I did the opposite. I showed up early, I stayed late, I made sure I outworked everybody in practice. Após a temporada de 1997, Larry Brown deixou a equipe, e em seu lugar chegou outro Larry, que por coincidência também foi um dos maiores jogadores da história da NBA, Larry Bird. Bird enxergou grande potencial em Rose e foi fundamental para revitalizar sua carreira. Larry was the guy that helped validate me. My career needed to be refreshed.
Nas temporadas seguintes, Rose saiu de um jogador quase 100 minutos para se tornar um dos principais nomes de um time que chegou às finais da NBA, além de conquistar o prêmio de jogador que mais evoluiu naquele período. Entre 2000 e 2005, Jalen Rose manteve média de 19,3 pontos, 4 rebotes e 4,5 assistências por jogo, provando que um bom desenvolvimento e uma comissão técnica competente podem ser a diferença entre ser descartado da liga e assinar um contrato de 9 dígitos. Outra franquia que desistiu cedo demais de um jogador escolhido na loteria foi o Cleveland Cavaliers, que selecionou Kevin Johnson na 7ª escolha geral do draft de 1987. No entanto, após apenas 52 jogos pela equipe, o Cavaliers trocou Johnson para o Phoenix Suns, onde KJ rapidamente mostrou que Cleveland havia cometido um grande erro. Depois de ter médias de apenas 9 pontos vindo do banco pelo Cavs, jogando atrás de Mark Price, Johnson passou a registrar 12,6 pontos e 8,7 assistências pelo Phoenix no restante da sua temporada de estreia. No segundo ano, KJ elevou esses números para 20,4 pontos e 12,2 assistências por jogo, a terceira melhor marca da liga, atrás apenas de John Stockton e Magic Johnson. Ele venceu o prêmio de jogador que mais evoluiu, foi selecionado para o segundo time ao NBA e terminou em 8º lugar na votação para MVP. Tudo isso apenas um ano depois de o Cavaliers o considerar dispensável. Entre 1989 e 1997, Johnson manteve médias de 20 pontos e 10 assistências por partida, com 3 participações em All-Star Games, consolidando-se como um dos melhores armadores dos anos 90, mesmo após Cleveland acreditar que ele seria um bust. Mas existe outro Johnson que também teve um início lento na NBA e mais tarde se tornaria um dos maiores pontuadores em situações de isolamento da história. Assim como Kevin, Joe Johnson foi trocado no meio da sua temporada de estreia, saindo de Boston para Phoenix. Mas, mesmo em sua segunda temporada, Joe ainda não dava sinais de que se tornaria um futuro astro. Selecionado na 10ª escolha geral do draft de 2001, Johnson teve médias de apenas 8,7 pontos por jogo em seus primeiros anos na liga. Até que veio a explosão. Em sua terceira temporada, Joe elevou sua média para 16,7 pontos e ao longo da década seguinte manteve média de 19 pontos e 4,5 assistências. Com 7 seleções para o All-Star Game, o ISO Joe ultrapassou a marca de 20 mil pontos na carreira. Mas o próximo jogador foi ainda maior. Dirk Nowitzki chegou à NBA em 1998 como a 9ª escolha geral do draft. E apesar de ter se tornado uma lenda da liga e um dos poucos jogadores da história da NBA a ultrapassar os 30 mil pontos, os primeiros sinais foram desanimadores. Como novato, Dirk não estava acostumado à intensidade física da NBA. Não conseguia marcar ninguém e tinha muita dificuldade para pontuar. Nowitzki registrou médias de apenas 8 pontos e 3 rebotes por jogo, com 40% de aproveitamento nos arremessos e apenas 20% nas bolas de 3. Em determinado momento, Dirk chegou a cogitar abandonar a NBA e voltar para a Alemanha, acreditando que nunca seria bom o suficiente para competir na melhor liga do mundo. Mas, em sua segunda temporada, Dirk evoluiu de forma significativa, passando a ter médias de 17 pontos por jogo. E no terceiro ano, já havia sido selecionado para um time All-NBA, algo que repetiria por 12 temporadas consecutivas. Por volta desse mesmo período, outro ala pivô talentoso enfrentava dificuldades para engrenar sua carreira na NBA. Selecionado na 17ª escolha geral do draft de 1996, o pivô de 2,11 metros, Jermaine O'Neal, chegou à liga diretamente do ensino médio, e ele praticamente não jogava. Mas diferente de Dirk, ele não teve oportunidades para mostrar seu talento. Atuando em um elenco profundo do Portland Trail Blazers, Jermaine O'Neal ficava atrás de um ala pivô All-Star como Rasheed Wallace e do forte Gary Trent na rotação. Durante suas 4 primeiras temporadas, O'Neal teve média de apenas 11 minutos em quadra, anotando cerca de 4 pontos por jogo, e tudo indicava que ele poderia acabar fora da liga. Então veio a troca para o Indiana Pacers, onde sua carreira mudou completamente. Já em sua segunda temporada pela equipe, O'Neal explodiu, registrando média de 19 pontos, 10 rebotes e 2,5 tocos por partida, o que lhe rendeu o prêmio de jogador que mais evoluiu e uma vaga no terceiro time ao NBA. Entre 2002 e 2007, Jermaine participou de 6 All-Star consecutivos, mantendo média de 20 pontos, 10 rebotes e 2,5 tocos por jogo. E o próximo jogador fez parte do que muitos consideram o melhor draft da história da NBA. Ainda assim, quando foi selecionado na 15ª escolha geral pelo Phoenix Suns em 1996, ninguém imaginava que ele se tornaria um dos maiores armadores de todos os tempos. Muitos acreditavam que Steve Nash nunca daria certo e que o Phoenix Suns havia desperdiçado a escolha. Nash era baixo, franzino e canadense, numa época em que o Canadá era conhecido apenas pelo hockey. E no início, os críticos pareciam estar certos. Em suas primeiras temporadas, Steve teve médias de apenas 6 pontos e 3 assistências por jogo. Depois disso, o Suns o enviou para o Dallas Mavericks. Em Dallas, Nash também não começou bem, registrando médias de 8 pontos, 5 assistências e 42% de aproveitamento nos arremessos em suas 2 primeiras temporadas pela equipe. Mas no 5º ano de carreira, tudo mudou. Atuando ao lado de Dirk Nowitzki e Michael Finley, Nash explodiu, com médias de 15,6 pontos e 7,3 assistências em uma temporada de afirmação. No ano seguinte, ele já era All-Star. E quando se aposentou, acumulava 2 prêmios de MVP,
liderou a liga em assistências 5 vezes e se tornou o maior recordista de temporadas 50, 40, 90 da história, com 4 campanhas desse tipo. Nash conquistou tudo isso atuando possivelmente na posição mais difícil da NBA. Mas jogar como pivô também pode ser extremamente desafiador, especialmente quando o jogador chega à liga diretamente do ensino médio. Esse foi o caminho trilhado pela segunda escolha do draft da NBA de 2001. Tyson Chandler. Ele virou profissional após dominar no ensino médio, com médias absurdas de 26 pontos, 15 rebotes e 8 tocos por jogo em seu último ano. Mas, ao ter que encarar verdadeiros gigantes como Shaquille O'Neal e Dikembe Mutombo, Chandler rapidamente percebeu que a NBA era um nível completamente diferente. O pivô do Chicago Bulls teve muitas dificuldades no início da carreira, registrando médias de apenas 7 pontos e 7 rebotes por jogo em suas 5 primeiras temporadas na liga. Ainda magro e lidando constantemente com lesões, Chandler nunca se tornou o protetor de área e pontuador de jogo interno que o Bulls imaginava ao selecioná-lo como a segunda escolha geral. Em uma classe de draft extremamente profunda, com nomes como Paul Gasol, Jason Richardson, Zach Randolph, Gilbert Arenas e Tony Parker, Chandler foi titular em menos de 50% das partidas que disputou por Chicago. Diante disso, em 2006, o Bulls decidiu trocá-lo para o New Orleans Hornets. Atuando ao lado de Chris Paul e mais tarde de Jason Kidd em Dallas, Chandler se desenvolveu e virou um dos melhores reboteiros, defensores e finalizadores de ponta aérea da NBA, mantendo médias de duplo-duplo pelas 9 temporadas seguintes. Embora nunca tenha sido um grande pontuador, ele venceu o prêmio de defensor do ano, foi selecionado para um All-Star Game e, mais importante, foi peça fundamental na campanha do título do Dallas Mavericks em 2011. Agora o próximo jogador ainda está em atividade. Ele teve médias acima de 20 pontos por jogo nas últimas 10 temporadas, e mesmo assim, nunca foi selecionado para um All-Star Game e dificilmente entrará no Hall da Fama. Estamos falando de CJ McCollum, a 10ª escolha do draft da NBA de 2013, que nunca parecia destinado a ser um pontuador dominante. O maior problema de McCollum sempre foi o fato de ser um twinner, um ala armador com corpo de armador, estrutura física pequena e limitações defensivas evidentes. Em suas 2 primeiras temporadas em Portland, CJ teve média de apenas 6 pontos por jogo. Mas no terceiro ano, McCollum explodiu e ressuscitou sua carreira. Ele passou a registrar médias de 20,8 pontos e 4,3 assistências por partida, acertando 42% das bolas de 3, desempenho que lhe rendeu o prêmio de jogador que mais evoluiu. Ao longo da década seguinte, CJ se consolidou como um dos pontuadores mais habilidosos da liga. E mesmo sem nunca ter sido All-Star, ele saiu do status de possível bust para se tornar um dos grandes cestinhas da história da NBA.